Pombal Informa News tem a honra, né, de receber nos nossos estúdios esse baluarte da comunicação de Pombal, Clemildo Brunet de Sá, o homem que ensinou aí não vou dizer todos, mas 99% dos pombalenses que militam ou militaram em rádio, em comunicação, né, acho que passaram pelos ensinamentos de Clemildo Brunet. Se não teve a oportunidade de ouvir conselhos, ouvir dicas e ouvir alguns macetes de rádio, aprendeu ouvindo os programas que esse homem fazia. Mas, além de grande comunicador, além de ser o pai da comunicação aqui da nossa Pombal, Clemildo também tem outro dom, outra virtude. Clemildo escreve, e é sobre esse tema, né, literatura, que nós vamos conversar com um radialista e escritor, Clemildo Brunet de Sá. Essa aqui foi a primeira obra de Clemildo, nós vamos conversar, ele vai detalhar sobre aqui a segunda, está fazendo sucesso aí no meio social de Pombal, né, Memoriais e Legados e Histórias do Rádio em Pombal. Então, no nosso Pombal Informa News, obrigado, viu, por atender nosso chamado. Você estava devendo essa visita ao Pombal Informa News e é uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Clemildo. Bom dia, Cláudio Nu, bom dia, Francélio Bandeira, bom dia ao Pombal Informa. Eu quero agradecer esta oportunidade, porque são oportunidades raras que acontecem em nossas vidas, né? Não é todo dia que nós temos, né, de estar na telinha, mas quando as oportunidades surgem, aí estamos nós para atender o convite dos amigos. Clemildo, esse primeiro livro, vamos falar desse primeiro livro, Histórias do Rádio de Pombal, que você detalha quase tudo, né? Porque tudo é impossível a gente lembrar e saber o que aconteceu no meio em nossa cidade. Mas esse livro aqui também foi muito bem aceito eu acho que você quase não ficou, só sobrou esse para você, né? Foi esgotada a edição, porque essa edição aí foi 2014, né? Já estamos em 2017. 2018. 2018, aliás. Já estamos em fevereiro. Estamos em fevereiro de 2018. Então, já temos aí praticamente 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. Clemildo, o trabalho que dá para fazer isso aqui, como é que você despertou assim e disse, eu vou escrever, vou fazer um livro. Aqui é fácil, né? Histórias do rádio. História do rádio é com você mesmo. Mas como é que você despertou esse pensamento de escrever esse livro? A primeira ideia aflorou do seguinte, que eu gostaria de escrever a respeito da radiofonia pombalense. E conversando com o jornalista João Costa, dizendo que havia esse interesse de minha parte em escrever, ele disse, você só vai conseguir esse trabalho se colocar um blog na internet e começar a solicitar das pessoas histórias do passado, porque o passado que a gente não viveu, ninguém conhece, né? É verdade. E aí então eu coloquei o blog e fui pedindo informações aos mais antigos sobre a radiofonia pombalense, tal, e aí fui colhendo. E em segundo lugar, o que me despertou também foi um trabalho solicitado pelo professor José Antônio Albuquerque, diretor da Rádio Alpiranhas, a uma universitária aqui de Pombal que estudava lá. Ele cobrou da universitária, você me traga a história do rádio de Pombal. E ela veio à minha procura. E aí eu disse, olha, mais uma ideia para se fazer um livro a respeito deste assunto. Isso é uma obra inacabada, isso não vou dizer que ela está completa. E nem também vou dizer que ela não tenha falhas, tem. Porque feita por mãos humanas, né? Tudo tem falha. Então o que acontece? Comecei a colher, colocar isso no blog e depois fiz o recapeamento todo e trouxe para o livro. Porque aí foram feitas várias mãos, né? Eu não quis me apresentar como o historiador de tudo. Porque aí a radiofonia, quando começa daí, começa dos anos 40. A difusora, né? Existia antes. Com Manuel Bandeira, em 42. A difusora Guarani, né?
E parece que essa difusora Guarani passou para Rosil Cavalcante, já em meados perto dos anos 50. E aí veio a época de Rosil Cavalcante. Depois veio aparecer difusora já nos anos 60, começo de 60. Afonso Mota tinha a sorveteria Tabajara e instalou um serviço de alto-falante. Antes do cinema? Antes do cinema. A sorveteria Tabajara funcionava ali naquela esquina da Coronel José Fernandes, que dá de esquina com o grande hotel ali, aquela esquina. Era uma sorveteria, era o clube social, vamos dizer, da época em que as pessoas frequentavam a sorveteria, né? Era o point da sociedade. Era o point da sociedade. No sábado de manhã a movimentação era grande. As meninas saíam do colégio José Bezerra, os rapazes iam para lá, ficavam tomando a cervejinha e... namorando. Flertando, paquerando, né, na linguagem de hoje, as meninas. Eu fiz até um artigo sobre esse assunto da sorveteria Tabajara. Depois veio o Cinelux, né? O Cinelux, que era de Chiquinho Formiga, foi vendido a Afonso Mota. E quando ele montou o Cinelux, ele transferiu o serviço de alto-falante, vendeu a sorveteria para outro. E investiu no cinema. Investiu no cinema. E aí colocou o serviço de alto-falante da difusora Lux, né? Difusora Rádio Lux, uma coisa assim. E lá foi quando surgiu o Jurandir Urtiga, como locutor, José Geraldo e Mas outros. Tinham programas? Tinham programas. Lucrécia Formiga também, que fez parte como locutora, era locutora da difusora de Afonso. E aí surgiu, quando foi desativado, né? Porque Afonso faleceu em 65, e depois foi desativado, o cinema passou na mão dos filhos, dos herdeiros, e foi desativado. Depois Galdino colocou outro serviço de alto-falante e tal, ainda funcionou um tempo, mas também não logrou êxito, principalmente na parte comercial, e aí foi desativado também. Mas, Clemil, você aqui a capa desse livro, quantos anos você tem aqui? 16. 16 anos você já tinha o Lorde Amplificador. Aqui é o coreto, né, do Centenário, o Bar Centenário, uma difusora aqui, ó. Justamente. Tinha outra no mercado público, onde era outra? A outra era no edifício de Justo Gulino, quase ali em frente ao Grande Hotel, de lado, seguindo para a Coronel Zé Fernandes. É onde por muito tempo o Severino Gulino vendeu tecido ali? Justamente. Pronto. E o outro alto-falante era lá no açougue público. Eram 4. Direcionado para a estação. Onde era o estúdio do Lorde Amplificador? É ao lado sul do Mercado Público, número 48. Ainda tem. O Filho ali, aquela região? Ali perto. Depois hoje não é mais farmácia, né? Agora é o Sertão não sei o que, lá. Pronto, o primeiro compartimento depois daquilo ali era o estúdio do Lorde Amplificador. E essa obra aqui literária, por que você resolveu juntar aqui História do Rádio Pombalense? Tem várias histórias aqui. Quem leu o livro, tem história com aqui também? História com o quê? Com história fictícia, invenções de radialista, que radialista não, tem história, ou só tem história real mesmo aqui? Eu acredito que só história é real aí, porque foi feita de maneira que teve a participação de várias mãos, como eu lhe disse. Então aqui não é baseado, aqui é realmente o que aconteceu. O que aconteceu. Por exemplo, Inácio Tavares escreve até sobre uma difusora que eu nem sabia que existiu, né? A difusora de Chico Almeida. Chico Almeida tinha uma difusora em Pombal e ele trabalhou, Inácio Tavares trabalhou como locutor da difusora. Inácio? Inácio Tavares. Trabalhou como locutor da difusora. Por isso que esse povo gosta de rádio hoje, né? Meu, daqui, tem uma história aqui nesse livro, o título é Rádio Maringá. Eu e Francélio fizemos parte também da Rádio Maringá, logo após sua saída. A gente estava só esperando você sair, mas também chegou a trabalhar com você. Não, o Francélio entrou na fundação. Eu eu coloquei na lista logo. Eu cheguei no finalzinho.
Eu cheguei em 88, em 90 ela pegou fogo, Nós, né? nós entramos em 82, né? O que marca para você, nessa sua memória, que é boa, 3 de abril de 1982? A inauguração da Rádio Maringá AM. Qual foi a sua sensação, a sua emoção em transmitir, em reunir aqui, ó, Adalto, Chico Pereira, acho que isso é Cesário, né? É, Cesário, foi grande. Pelo tamanho aqui, agora, né? essa foto aí é de 1985, em plena festa do Rosário. Vocês estão no centro da cidade. Aqui, né? na festa do Rosário, perto da igreja. Veja que o Pombal Ideal Clube aparece aqui. Mas a inauguração da Rádio Maringá, Clemildo, você que desde a época 60, 70, Não, foi 66, o Lorde... Eu comecei em difusora em 61. 1961. Antes da ditadura. 12 anos de idade. Mas a difusora não minha. Sim. Difusora de outros, né? Por exemplo, eu adentrei a Roça Paulista e eu fazia já programas no serviço de alto-falante da Roça Paulista, como se fosse uma rádio. Fazia programa com Nelson Gonçalves. Na calçada da loja? Não. Na fachada? No estúdio. No estúdio. No estúdio. Agora, o sábado... O som... o som do alto-falante da... Tinha aquela curiosidade naquele tempo, saber quem é o locutor, quem é Clemildo, como é Clemildo? Tinha curiosidade porque quando... Juntava gente na porta da loja no sábado? Juntava muita gente, eu ficava enrolado nos tecidos na porta, na frente da loja, e gritando e chamando a atenção, aqui o preço está barato, aquela coisa toda. E o pessoal aflorava para lá. Havia também, nos sábados, o sanfoneiro, um trio, né? Triângulo, zabumba, ou pandeiro, sanfona. Né? E sanfona. Era mais pandeiro, não era zabumba, era mais pandeiro. É tanto que às vezes quando faltava o pandeirista, eu fazia a percussão, né? Que eu gostava de bater com as mãos assim, como se fosse um pandeiro. E ali também o João Spalha, que tocava na banda de música, era da percussão do zabumba, né? O João Spalha tocava a gaita de boca, aquela gaita, Isso tudo para anunciar a Loja Paulista. Não, ficavam tocando, nós subimos... Era uma atração. Nós subimos para a prateleira, lá em cima, sujeito àquela prateleira, despencar, era muita coragem, viu? Aí a gente ficava lá em cima, fazendo o show. Quando havia um intervalo, eu fazia a propaganda. Vendia muito? Vendia. Muito mesmo. E quando vocês não estavam, as vendas caíam? Não, sempre no sábado era sagrado haver essa movimentação. Então o pessoal já tinha, né, a agenda já era passar pela Loja Paulista. Para assistir o show de vocês. O show. E comprar os planos. E na semana eu aproveitava fazer como estudo de rádio, fazendo vários programas com cantores da época. Para difusora. Para difusora da Roça Paulista. Que ano? Não tinha onde anunciar enterro, o pessoal mandava nota de falecimento para anunciar lá. Que ano chegou o rádio em Pombal, assim, para dizer... Aquela casa tem um rádio. Você lembra? Olha, houve essa época que você fazia difusora, já existia rádios? E não, Pombal já... houve uma rádio aqui, nessa época, antes da minha, foi justamente antes da difusora de Raimundo Sacristão. Né? Foi mais ou menos em 61, 62, que surgiu essa rádio. Era um transmissor caseiro. Você chegou a trabalhar, né? Foi quando eu comecei a dedilhar a mesa de som. Entrei por curiosidade e eles viram que eu tinha interesse. Aí o rapaz começou a me ensinar a controlar, né? Fazer o controle e tal, etc. Quem era esse abençoado? Bom, um que chamava Nelson Guarda, e o outro era Luiz da Estação Ferroviária, um cara que trabalhava na Estação Ferroviária. Tiveram essa criatividade. Essa rádio foi instalada no primeiro andar do grande hotel. Como eu morava ali vizinho, então quando a rádio começou a funcionar, eu comecei a chegar por lá, fui entrando devagarinho e tal. Agora, a locução mesmo eu comecei na difusora de Raimundo Sacristão. Raimundo Sacristão criou uma difusora e essa difusora servia também à igreja. Bom Sucesso, que ele era sacristão, né?
E aí Pelo nome, né? ele instalou na cidade também projetores de som, e aí adentrou Zé Hilton Trajano, né? Trabalhava lá, Zé Hilton. Um dos renomados, né? Aí Zé Hilton foi quem me incentivou para falar, para ser locutor. Aí quando eu falava lá, a voz ainda infantil, o pessoal dizia, quem é aquela menina? Está falando na difusora de Raimundo Sacristão. Eu conto isso aí no livro. Quando você fez esse livro, que recebeu relatos de companheiros, de ex-companheiros, de homens hoje que estão renomados na comunicação paraibana, como João Costa, né? Por exemplo, aqui... Como, por exemplo, Severino Coelho, que hoje é promotor de justiça. Tem César Lacerda, isso aqui são pensamentos deles isso. Que vieram para o meu blog. Por exemplo, Jardivan escreveu que quando viaja para o sertão e liga o rádio do carro e não ouve, né? É que vejo a falta de Clemildo Brunet faz para os microfones. A importância é tão verdadeira que os bons ainda citam você como exemplo de mestre a ser seguido. Quando você vê depoimentos dessa natureza, Clemildo, dá vontade de voltar ao rádio? Olha, vontade de voltar ao rádio eu tenho, mas as condições não permitem, assim. Eu digo condições porque você sabe que radialista não quer dinheiro, né? Não. Hoje eu estou aposentado, então eu vou trabalhar para ganhar um saláriozinho. Então eu fico só com a minha aposentadoria e vou levando, né? E não passa estresse, né? Não passa estresse, porque o médico me tirou do rádio depois do infarto, devido a isso, porque eu cuidava da parte financeira. E essa parte financeira é um quebra-cabeça que eu tinha que ter dinheiro para mim e para os outros, né? E quando estava vacas gordas, aí diziam aquela palavra, rabo não sei o quê, entendeu? Cheio, né? Cheio, rabo cheio, tá ganhando aí 20%, aquele negócio. Mas quando as vacas ficavam magras, né? Ninguém dava ração. Aí dizia, não, você não está trabalhando não, você não tá andando pelo comércio, você não está, entendeu? E isso vai estressando, né? De tal maneira que tive um infarto. Clemildo, desse livro, História do Rádio de Pombal, foi o primeiro. O primeiro. Né? Você reuniu aqui uma família. Justamente. Né? Porque é uma família, né? Radialistas, jornalistas, quem milita na comunicação é uma família, apesar de às vezes desunida, né? Mas é uma família. Aí você reuniu nesse livro, Histórias do Rádio em Pombal. Passado algum tempo, eis aqui que você reuniu outra família. Justamente. Memoriais e Legados, Clemildo Brunet de Sá. Essa aqui é a sua grande obra ou você... Bom, essa aqui, aí conta, o início é contando a minha origem, os meus ancestrais. Realmente família, né? Família Brunet. Mas designada a família Brunet e Sá, né? Porque a família Brunet, os primeiros Brunet, são aqui do Nordeste. Você que era francês. Não, os primeiros Brunet brasileiros, rapaz. Brasileiro. Os primeiros Brunet foi da aventura do grande... agora esqueci o nome do naturalista, né? Que veio explorar a fauna e a flora aqui no Brasil. Mas ele não vinha para o Brasil, ele saiu da França, ele ia para a América do Norte. Era Brunet? Brunet. Aí, Louis Jacques Brunet. Aí ele ia para a América do Norte, às custas do bolso dele, fazer essa exploração. Chegou no Recife, se admirou das paisagens, da vegetação do Recife, Pernambuco, porque o navio aportou lá. Ele disse, eu vou ficar por aqui mesmo. Desceu do navio e aí veio explorar. E foi convidado pelo governo da província para fazer essas explorações. Muita gente não sabe, mas ele esteve, há registro na história que ele esteve no Vale dos Dinossauros, que não foi registrado assim abertamente, mas tem comprovação que ele esteve e muito do trabalho que ele fez
ficou escondido. Outros deixaram desaparecer em papéis antigos e esses papéis se dissiparam. Então, Zé Américo de Almeida diz que 50% da obra de Luiz Jacques Brunet do Brasil veio ser publicado depois de muito tempo. Você intitula aqui Memoriais e Legados. Memoriais a gente... É porque aí tem memoriais de memórias, né? Lembranças Vem da palavra memória, então é o seguinte, tem pessoas que eu faço homenagem aí que já morreram, que já faleceram. E o legado, né? É o legado da família. E o legado de cada um também. Porque ele tem uma divisão, o livro tem uma divisão aqui, no seguinte, memoriais e legado. Mas vem aqui, olha. Por exemplo, tomo 1, memoriais. Então, a minha família, eu, etc, né? Tomo 2, legados. Quais são os legados? Os historiadores, os laureados, né? Wilson Seixas, Antônio José de Souza, Werneck Abrantes, Edivan Nóbrega, Severino Coelho Viana, Paulo Abrantes, né? Então, aqui são homenagem aos nossos historiadores, né? Luizinho Barbosa, Roberto Cardoso, Salles Dantas. Todos são escritores, né? Certo. Chico Cardoso. E aqui vem os postumários que morreram. Disseu Arnoux, Rui Carneiro. Você conheceu o Rui Carneiro? Conheci. Senador? Pessoalmente. Você era menino, criança? Não, eu já militava no meio político com o que você faz hoje em Palanque. Eu fazia na época. E, inclusive, ele vinha muito para a casa de Chico Galego, que era um agente político, né? E a gente sempre se reunia com ele, com o Rui Carneiro. Um cara sério. Dá trabalho juntar toda essa história, tentar fazer um memorando da família e jogar no livro? Essa história aí está toda no meu blog. Eu fiz a reciclagem dos textos, certo? Daí a importância do blog? O blog foi isso aí. Onde eu ia escrever isso aí? Se eu não tivesse o blog. Outra coisa. Escreviam e você juntou tudo e fez o meu blog é porque ele não tem assim, vamos dizer, muito holofote. Mas quem for no meu blog vai ver a riqueza que tem. Vamos dizer o seguinte, das temáticas que são feitas lá. É uma fonte de pesquisa, seu blog? Sim. Por exemplo, os 2 livros de Francisco Vieira. Francisco Vieira, assim como eu, não era escritor, não. Porque quando eu digo não necessariamente na Câmara, por exemplo, nós trabalhamos juntos. De repente eu posso ser seu inimigo e me faço de amigo. Esse é o porque o texto enfoca bem, assim, a relação em família. Entendeu? Porque é o seguinte, porque aí você pode estar dormindo com o inimigo dentro de casa, entendeu? Assim, tanto que eu cito passagem bíblica a respeito do rei Davi. O rei Davi disse, até o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. Quer dizer, amigo íntimo. Verdade. Levantou contra mim o seu calcanhar. Por quê? Porque ele era rei. Os súditos bajulavam o rei Davi, mas por trás cortavam, né? Entendeu? É a guerra santa, né? Clemildo, o que é mais difícil? O que é mais difícil? É escrever um livro, como você disse que praticamente está montado no blog, ou militar em rádio, nessa área tão árdua? Você que já militou em João Pessoa, em Cajazeiras, né, já saiu da cidade. O que é mais complicado é militar no rádio, fazer comunicação, ou sentar e projetar um livro como esse? Olha, rádio é a coisa mais fácil, porque foi que eu me dediquei de corpo e alma. Ninguém
ninguém se dedicou, quer dizer, não estou desmerecendo ninguém, mas ninguém se dedicou com corpo e alma à rádio em Pombal do que eu. Principalmente a rádio AM, a rádio Maringá. Olha, eu acompanhava o técnico da rádio Maringá para saber o defeito do transmissor. Eu ia lá para os transmissores e lá eu ficava interrogando. Isso aqui, então, para quê? Para facilitar que quando fosse um defeito que não precisasse a vinda dele, eu mesmo resolver. E aconteceu muitas vezes. Eu só telefonar para ele, olha, o transmissor não está querendo disparar, não está querendo fazer isso. Aí ele dizia, faça assim, assim. O transmissor ia pro ar sem precisar gastar com o técnico. Eu fui um cara que fiz o máximo de economia para que a rádio, porque eu sabia que o dinheiro só entrava por minhas mãos, assim, dos comerciais. E se a rádio gastasse o dinheiro, faltava para a gente. Você vestia a camisa? Aí eu vestia a camisa mesmo. Era questão de substituir funcionário, entendeu? Foi questão de, vamos dizer, o controlista não veio. Então, enquanto aquele tempo, enquanto se arranjava outro para tomar posse ali, eu estava lá no controle. Era um tipo polivalente do negócio, né? Mas por quê? Não era por dinheiro, não. Era por amor. Fiz isso. Dedicação, amor, esmero. Mas, infelizmente, me decepcionei depois. Porque não fui correspondido devidamente. Entendeu? Ao invés, muita gente hoje, até o Tarcísio Trajano questiona comigo. Cleber, é o seguinte, você fez rádio, mas nunca lhe entregaram uma rádio para você dirigir, tomar conta. Você era subordinado a um cara que não entendia de rádio. Não sabia nem o que é o microfone. Não sabia nem o que era microfone. Entendeu? Isso. Uma certa vez houve um incidente que eu tirei um programa do ar, porque eu era diretor comercial, e me aborreci com o cara, não vou citar aqui por respeito. Tirei o programa dele do ar, tá? Então eu contrato com a rádio. Só porque eu queria que ele colocasse caranguejo dentro do programa, uma vez, uma vinheta. Ele não aceitou. Eu digo, pô, o programa está certo. Aí ele foi falar com o diretor. O diretor veio a mim, eu contei a história. Aí o diretor disse, não, mas dispensa e tal. Eu digo, eu dispenso. Agora só tem o seguinte, venha para aqui para dentro e eu vou cuidar só da parte comercial. Não vou trabalhar, bater cabeça com funcionário, com coisa, para não ter moral aqui dentro. Ou você aceita a minha proposta que o programa está retirado, ou então você vem assumir seu posto, que eu fico no meu. Resolvido rapidinho. Aí foi resolvido, ele disse, não, o que você fizer está feito. Esse livro aqui não tem mais não, né? Não. Não tem como. Acabou, né? Acabou. A não ser que eu mande fazer, se houver muita procura, aí a gente pode fazer uma segunda edição. Memoriais e legados, como é que o pessoal faz para adquirir o livro? Bom, eu deixei alguns livros na loja Rei dos Presentes, da nossa amiga Neném de Cesário. Tem lá na Rua João Pessoa, em frente à Gráfica Andiara. Eu deixei alguns livros lá. Se faltar, vou suprimir a necessidade. Bem pertinho da Decalista ali, né? É, bem pertinho. E no outro local é no Sindicato dos Comerciários, no primeiro andar, por uma disposição do nosso amigo Eliabe Abrantes, que disse que se você quiser deixar um livro aqui muita gente anda aqui e tal. Então lá na mão deles eu não fui nem à procura ainda. Isso eu entreguei depois do lançamento. Está lá, eu estou me virando por outro lado. Eu fui à Rádio Jornal de Souza, porque esse livro tem alguma coisa de Souza. Basta dizer que o Brunet, de onde nós viemos, que é o filho do Luiz Jacques Brunet, ele ficou em Souza. E aí veio o primeiro Brunet, que se formou, era o primeiro Brunet, que se formou em Souza, foi para o Recife trabalhar, né, arranjou um emprego e tal, etc. Conta essa história, quer dizer, a família Brunet, sua ramificação é em Souza, começou em Souza. Os Brunet do Brasil, estou falando dos Brunet do Brasil, entendeu? Inclusive o ex-marido da Luísa Brunet. Luísa Brunet não tinha o nome Brunet, não.
Ela herdou do marido, e o marido deixou que ela ficasse com o nome Brunet, mesmo depois que se separaram. E hoje tem grife Brunet aí por todo canto, tem perfume Brunet. Ela ficou famosa pelo sobrenome, não pelo nome, né? Pois é, justamente. Verdade. Então, às vezes eu chegava nas repartições, aí que eu me apresentava, dizia, Clemildo Brunet, aí você é o que de Luísa Brunet? Eu digo, sim, sou parente ainda dela, porque ela era casada com um cara que era meu parente. Você fala aqui do saudoso querido Clodoaldo, desse livro? Clodoaldo, sim. Eu faço uma homenagem aos pastores com quem eu tive contato. Até alguém, porque a censura tem que reclamar de alguma coisa. Diz, não, mas você não botou nenhum padre aí. Não, mas eu estou tratando de relação de amigos, relações pessoais, né? Interpessoais. Então, eu homenageei os 5 pastores aí e um presbítero. Então, nós temos aí o pastor, o reverendo Enoque Araújo, que militou aqui na Igreja Presbiteriana de Pombal por uns anos e fizemos amizade. Ele vinha do Recife, ainda no seminário, quando ele estava se formando. Eu levava para o estudo do Lote Amplificador. Eu conto essa história aí. Ele fazia programa evangélico quando eu vinha a Pombal. Outro é o presbítero Paulo Souto, também lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que eu faço uma homenagem, porque quando eu fui tratar de um problema clínico, né, em Natal, eles me deram todo o apoio. E aí eu botei os irmãos na fé em Natal. E Clodoaldo, né, meu sobrinho, né? Que faleceu, né, nós não sabemos o propósito de Deus, Deus é quem sabe porque o chamou, né, com 45 anos de idade, foi levado para a eternidade. Então eu faço homenagem a ele. E faço homenagem ao reverendo Jonatas Barros de Oliveira, que foi o baluarte em Pombal de trazer o primeiro sinal de televisão. Muita gente aqui desconhece isso. Mas o reverendo Jonatas criou uma antena que ele chamava rômbica. Era uma antena assim como um quadrado, sabe? Aí essa antena, com vários fios, captava na época a TV Tupi, por intermédio do Recife, Pernambuco. O sinal vinha do Recife. Tinha o palhaço Belezinha, tinha aquela menina também que andava com Belezinha, como era o nome dela? Zuzu, né? Uma coisa assim. Porque a gente vai esquecendo, né? É verdade. Mas nós trouxemos o palhaço Belezinha a Pombal por conta disso, na Rádio Maringá. No tempo da Rádio Maringá, o Belezinha veio e a criançada encheu de cima a baixo o Pombal Ideal Clube. Inclusive ficou um apelido lá no funcionário, né? Por conta disso. Foi, né? Foi. Clemildo, não sei quem é esse funcionário. Deixa pra lá, rapaz. Deixa pra lá. Clemildo, quando o papo é bom, o tempo passa, né? Aconteceu com a gente em rádio, né? E está acontecendo aqui agora. Mas eu queria que você se comprometesse para a gente bater um papo novamente. Para a gente falar sobre esse tema rádio, comunicação, colegas. De repente, eu e Francélio estamos planejando aqui juntar o máximo possível de ex-radialistas, de radialistas, para a gente bater um papo, para descontrair, fazer um programa descontraído, ao vivo, de preferência. Tem muita coisa dessa história que a gente tem que revelar. Então, tem muita coisa a ser revelada ainda da nossa história. Verdade. Entendeu? Porque é uma história ampla. Olha, tem uma época que havia o regra. Você já ouviu falar no regra? No contra-regra de rádio? Nós tínhamos o contra-regra de rádio. Só que não era lá como hoje, dentro do estúdio, o cara dizendo faça assim, sabe? Não. Era o seguinte: Eurivo Donato, Michuruca, era o contra-regra. Ele chamava todo mundo para a coluna da hora, depois do expediente à noite, que ele passava a noite, ele era um tetel, passava a noite acordado, chamava todo mundo e cada um ia apontar os erros um do outro para se corrigir, para não dar mais gafe no rádio. Era isso. Muito bem, Clemildo, obrigado pela sua vinda, parabéns aí pelas 2 obras. Eu não vou mais dizer parabéns pelo que você fez no rádio, eu vou só agradecer pelo que você fez pelo rádio. E eu acho que todos nós, né, que militamos em comunicação devemos isso a você.
E quero você aqui mais vezes com a gente, pra gente bater um papo, esse papo agradável. É sempre bom conversar com você, você sabe disso. Obrigado por você ter vindo. Eu aqui agradeço a vocês aí do Pombal Informa e estamos à disposição sempre. Conversamos com Clemildo Brunet de Sá.